Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Enquanto você está de pé, abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Apenas o versículo 17. Se o pessoal conseguir colocar ali na versão NVI, eu agradeço. Vamos fazer uma leitura bem bonita, já que está ali no Data Show? Pode ser? Pode ser? No 3? 1, 2, 3. Tá muito lindo. Vamos de novo? Vamos? Só porque tá tão lindo assim de novo? 1, 2, 3. O Espírito e a noiva dizem vem. Todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha. E quem quiser beba de graça da água da vida. Amém. Pode sentar. Aleluia. De fato, eu amo o culto de ceia. A igreja está mais linda do que nunca. E nós vencemos mais um mês. De mais um ano. Muitos já partiram. Outros nem aqui chegaram ainda. E nós estamos seguindo e vencendo. Fazendo menção da morte do nosso Salvador, relembrando o sacrifício, que trouxe paz à nossa alma, que trouxe alegria à nossa alma, que trouxe regozijo à nossa alma, até que Ele venha. Você está feliz? Apesar das circunstâncias, porque a vida não é um mar de rosas, a vida não é feita só de momentos perfeitos, ela é cheia de altos e baixos, mas você está feliz? Quem esteve aqui nesta manhã? Eu estou cheio desde de manhã. Eu nem pensava em vir no culto hoje à noite, de tão bem que eu já estava. Mas aqui nós estamos. E olhando o andar do culto, eu estava ali pensando em como nós somos afortunados, como nós somos abençoados, porque nós não estamos só na caminhada, o Espírito Santo está conosco, Ele ora conosco, Ele intercede por nós, Ele nos inspira, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos toca, Ele nos reveste, Ele nos capacita, Ele derrama da sua glória sobre nós. Ai, eu já sinto a presença dEle. Eu já sinto a presença do amado, Ele já está entre nós. E é por causa desta graça que nós estamos de pé. É por causa desta graça que nós o adoramos, é por causa desta graça que nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. É porque nós não estamos sós. E quando o pastor pediu nessa tarde que eu trouxesse a mensagem, e eu perguntei para ele o que eu prego, pregue sobre este versículo, pregue a meu respeito, porque eu estou convosco. E quando eu olhei para esse versículo, eu percebi que, olhando o contexto de Apocalipse nos últimos 2 capítulos, João vai ter novas revelações. E as revelações que vêm para o apóstolo João agora são sobre as bem-aventuranças, são sobre o céu, sobre nova terra,
sobre Jerusalém, sobre a nossa herança, sobre o rio da vida. Jesus deixou a parte boa para o final e começou a revelar para ele o que nós vamos de herdar. Mas quando chega no capítulo 7 do versículo 22 de Apocalipse, o Senhor vai dizer para ele: eis que venho em breve. Eis que eu venho em breve. E eu fiquei pensando a alegria que brotou dentro de João em poder receber essa mensagem do seu Senhor, quando ele diz: João, eu venho em breve. Eu penso que João, olhando todo o sofrimento que tinha, olhando o sofrimento da igreja, deve ter saltado de alegria. Isso é um pensamento meu. Quando o Senhor diz: ei, eu vou voltar, e não é muito tarde, é em breve. Escreve umas coisinhas mais aqui na frente. Então, a partir dali, o Senhor começa a trazer essas revelações a João. E diante dos dias que nós estamos vivendo, essa mensagem é tão atual como foi para os seus dias. Ela tem tanto poder e tanta força como teve para João naqueles dias. Quando a gente olha a realidade do nosso mundo, quando a gente olha o cumprimento de profecias para a igreja que já se cumpriram, que estão acontecendo, para a realidade que nós estamos vivendo, é importante que nós tenhamos diante dessa mensagem um senso de urgência. Que apesar de nós nos alegrarmos com essa mensagem, com a volta do Senhor, com esta promessa, nós tenhamos diante dela um senso de urgência. Por que um senso de urgência? Porque pela ótica divina, só há duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Diante dos olhos de Deus, só há essas duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Dentro da classe dos perdidos, encontram-se os indecisos. Encontram-se aqueles que vêm num culto, que frequentam, que aceitam um convite, que gostam do louvor, que gostam da palavra, mas ainda não se santificaram, ainda continuam curtindo as coisas do mundo, ainda continuam desfrutando daquelas coisas lá de fora. Dentro da classe dos perdidos estão aqueles que fazem parte do grupo, que frequentam as reuniões, mas que ainda não decidiram dentro de si entregar-se totalmente ao Senhor. Dentro da classe dos perdidos, há muitos que há tempo fizeram uma confissão, mas andam de qualquer maneira e esqueceram que em breve o Senhor vem. Dentro da classe dos salvos está a igreja que adora, está a igreja que glorifica, está a igreja que ora ao Senhor, está a igreja que anseia pela volta de Cristo, está a igreja consciente do que vai fazer nesta noite, está a igreja consciente que o de melhor está por vir e não está nessa terra. São essas duas classes que estão diante dos olhos de Deus. Ele vê os perdidos e ele vê os salvos. Por isso nós, como igreja, os salvos, temos que ter esse senso de urgência e ir aonde? Ir em busca dos perdidos. De onde um dia nós fomos retirados. Do lugar que um dia eu e você saímos. Daqueles que têm as suas almas presas, daqueles que têm os seus sentimentos voltados ao mundo, daqueles que desejam e aspiram nada além do que este mundo pode oferecer. Pessoas que estão enganadas, pessoas que estão iludidas, pessoas que estão cegas no seu entendimento, frequentando religiões, frequentando seitas, achando que estão indo para o lugar certo, mas não estão. Pessoas que têm uma certa devoção aonde eles estão indo. Pessoas que zelam por aquela religião na qual elas pertencem, mas não conhecem o caminho do céu, não conhecem o Salvador, não sentem essa graça que eu e você sentimos, não desfrutam da companhia do Espírito de Deus como eu e você desfrutamos. E é por essas pessoas que o Espírito de Deus anela a alcançar. É estas pessoas que Ele espera que eu e você cheguemos até lá e entreguemos a eles a mensagem que um dia me tocou e tocou em você.
como igreja de Deus, num culto de ceia, em que celebramos a morte e ressurreição, e que profeticamente anunciamos a volta dele, nós precisamos ter um senso de urgência. Nós precisamos ter um senso de urgência também com a nossa vida, também com a nossa dedicação. Me permitam uma coisa, é lindo, é maravilhoso ver a igreja do jeito que está, mas podem ter certeza que seria tão lindo quanto esta noite, se nós começássemos a ver a igreja assim aos domingos de manhã. Se nós de fato tivéssemos um senso de urgência, aos domingos de manhã, nós também veríamos a igreja assim, terça nós veríamos a igreja assim, quinta nós veríamos a igreja assim. Por quê? Porque quem tem urgência fica na presença dele. Quem tem um senso de urgência não desperdiça tempo com distrações, não desperdiça tempo com prazeres infames que estão aí fora. Quem tem o senso de urgência procura estar onde ele é edificado para a vida eterna. Nós precisamos entender isto. Um segundo ponto aqui nessa mensagem é a mensagem do Espírito Santo. O versículo diz: o Espírito é a noiva. Dizem, vem. A noiva está aí? A noiva está aí? É essa mensagem que está nos teus lábios? Essa mensagem ainda ecoa dentro do teu coração? Essa mensagem ainda reverbera dentro da tua alma? Ou será que o Espírito Santo está gritando sozinho? Entenda que o contexto dessa mensagem, primeiramente, é da parte da noiva e do Espírito ao próprio Senhor. Se nós olharmos a partir do verso de número 7, até chegarmos ao verso 17, no contexto, vai dizer que o Espírito e a noiva, o Espírito está levando a noiva a clamar ao Senhor, dizendo, vem, 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 vem. Essa era a frase que eles diziam, ora vem Senhor Jesus, Maranata. A igreja da sua época, da época bíblica, dizia, vem, porque ela anelava. A noiva anela por ver o seu noivo, a noiva anela por encontrar o seu noivo, por consumar o seu relacionamento, por casar, por não ser mais separada dele. A noiva anela estar com o seu noivo. Então, no contexto aqui, essa primeira mensagem era para ele. O Espírito Santo estava conduzindo a noiva a dizer, ei Senhor, venha, venha. Existia este clamor dentro da igreja. E isto nós vamos ver também em conformidade no versículo 20. Agora veja, Paulo quando escreve a Timóteo vai dizer, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem mais amaria a vinda do Senhor, senão a sua noiva? Quem mais? Que povo mais apropriado para aguardar a vinda dele, para clamar pela vinda dele, para convocá-lo a voltar, do que a sua igreja, do que a sua noiva? Quem mais desejaria estar tão junto dele, quanto a sua igreja, quanto a sua noiva? Quem mais, além de eu e você, poderíamos clamar nesta noite e dizer, ora vem Senhor Jesus, venha, venha, nós te aguardamos, nós te esperamos, nós anelamos pela tua vinda. Isto não acontecerá com o povo do mundo, eles não sabem o que é isso, eles não esperam por ele. Ainda que a Bíblia deles diga que ele é o desejado das nações, eles desejam aquele que eles não conhecem. Agora eu e você conhecemos. Eu e você sabemos para onde ele vai nos levar, Newton. Eu e você sabemos as promessas que ele nos fez. Eu e você sabemos o que ele foi preparar para mim e para você. Agora pare e pense, faz sentido eu e você, como igreja, sabermos de todas essas verdades, sabermos de todas essas promessas e vivermos sem desejar a vinda dele? Entra culto, sai culto e para nós está bom aqui? Todas as promessas que ele fizer para mim e para você, para essa vida, são boas, mas não podem ser comparadas com as promessas que ele fez para a vida eterna.
Porque se essas promessas daqui pesarem mais para você, você vai desejar ficar aqui. Você vai desejar desfrutar disso aqui. Você vai querer que ele espere um pouquinho mais para você curtir o carro novo, curtir a casa nova, para você desfrutar das bênçãos, do alcance, das conquistas daqui. São boas. Vieram também da parte dele, mas não podem ser comparadas com a eternidade. Nenhuma morada aqui na terra, por mais confortável que seja, pode ser comparada com a morada que ele foi preparar para nós no céu. Nenhum prazer desta terra, esta glória que a gente sente em parte nos cultos, essa presença que a gente sente em parte, não pode ser comparada com a presença dele eternamente, com a glória que está para nós reservada. Isso que a gente sente, essa alegria, esta força que nos dá quando a gente participa da ceia, não pode ser comparado com o banquete que está nos aguardando naquele dia. Um dia o nosso sofrimento vai acabar. Um dia as nossas lutas irão cessar. Um dia as nossas lágrimas serão enxugadas. Um dia a angústia vai sair da tua alma. Um dia a depressão não vai fazer mais parte do nosso vocabulário. Um dia a tristeza não vai mais nos perseguir. Um dia nós não vamos mais acordar feliz e dormir triste. Um dia nós não vamos mais receber a notícia que um ente querido partiu. Nós não vamos mais ir a um cemitério arrumar a tumba de alguém. Um dia este corpo perecível, que sofre, que padece, não será mais desse jeito. Naquele dia, o meu corpo, o teu corpo será transformado. Naquele dia, as imperfeições passarão, deixarão de existir, porque eu e você seremos feitos à semelhança dele. É esse dia que a minha alma anseia. É por esse dia, é por esse momento, é por esse abrir e fechar de olhos que o meu espírito almeja. Naquele dia, você não terá mais cabelinho branco. Naquele dia você não se sentirá mais fraco. Naquele dia você não terá mais medo de cair e não ir para o céu, porque você já estará. Agora a pergunta que fica para nós é: esta verdade, que lugar ela ocupa dentro de você? Estas promessas, essa esperança, que tempo ela ocupa dos teus pensamentos? Que tempo ela ocupa das tuas orações quando você dobra o joelho, ou quando você está no carro, ou andando de bicicleta, ou andando a pé, ou trabalhando? Ou essas promessas, quanto tempo elas ocupam na tua mente? Esse desejo de ir para o céu, esse desejo de ver Ele como Ele é, de tentar entender o que João descreveu, olhos como chama de fogo, de tentar entender como ele viu e caiu morto, e o Senhor o levantou novamente, de tentar ver como Ele é. O que ocupa dentro de você? Que lugar Ele está ocupando na tua mente nesta noite, na tua vida cristã? Será que você está tão ocupado com os afazeres da igreja, com a ocupação que você tem, ou com as tarefas do teu dia a dia, ou com os problemas que te cercam, que você já não consegue mais se alegrar com essa esperança? Será que as dificuldades, as adversidades da vida estão te sufocando ao ponto dessa esperança, dessas promessas não te tocarem mais, não te alegrarem mais? Será que a tua esperança está em 2026, no que pode vir por aí na política? Ah, doce engano. Nós somos um povo privilegiado, que pode dar tudo errado aqui, mas tem algo melhor esperando por nós ali. Nossa esperança pode não se concretizar aqui, mas essa esperança não depende de mim, não depende de ninguém, está na mão dEle. E ela está para mim e para você disponível.
Será que verdadeiramente eu e você amamos a vinda dele? Será que ele ainda ocupa o lugar que um dia nós dissemos que é dele? Será que ele ainda é a prioridade na nossa vida ou será que são as bênçãos dele? Há uma distinção entre ele e as bênçãos dele. Eu admiro muito o amor que Moisés teve por ele, ao ponto de Deus prometer para ele: olha, eu vou botar esse povo aí, ó, lá dentro daquela terra, tá? Eu vou mandar anjo para te acompanhar. O Senhor estava fazendo promessas maravilhosas para Moisés. Tudo que Moisés talvez precisasse ouvir. E aí Moisés vai dizer uma coisa para o Senhor: está tudo certo, maravilha, muito obrigado, mas posso te dizer uma coisa? Diga, Moisés, se tu não for. Moisés estava dizendo: se tu não estiver conosco, se a tua presença não for, o que adianta? Não quero não, porque aqui a tua presença está. Teu fogo está nos cobrindo, a nuvem está nos cobrindo. Aqui eu estou sentindo a tua presença, aqui eu estou sentindo a tua glória. Mas se for um teu anjo, está tudo bem, não desprezo não. Mas me importa que tu estejas presente. Aí o Senhor vai dizer: tá bom, Moisés, então eu vou contigo. Já que tu almeja tanto a minha presença, já que tu deseja tanto que eu esteja, já que tu não abre mão da minha presença, já que tu não me troca pelas minhas bênçãos, tu não me troca por anjos, eu vou contigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A igreja do Senhor nos nossos dias está trocando a presença pelas bênçãos. Até chega diante de Deus e agradece as bênçãos, mas eu fico olhando e pensando: se fosse conosco. A gente dá tudo para uma pessoa, ela nos agradece, mas ela não diz assim: ei, isso aqui não vai valer nada para mim se tu não estiver presente. Se tu não estiver presente, pode ficar tudo isso aí, ó, não vale nada para mim. Eu quero a tua presença. Eu quero te ver. E Moisés vai continuar e vai dizer: ei, é o seguinte, deixa eu te ver. Deixa eu ver a tua glória. Eu quero estar mais perto, eu quero te conhecer mais. O que pesava dentro do coração de Moisés não era fama, não era liderança, não era ele deixar um legado, não. Era ele conhecer o seu Salvador. Era ele ter a presença do seu Deus. É isso que ainda pesa no seu coração? Você vem comemorar o sacrifício dele em teu favor, mas que lugar ele ocupa aí? Ele vai dizer aos seus discípulos: deixa eu dizer um negócio para vocês. Se vocês não me amarem mais do que seu pai e sua mãe, do que o seu cônjuge, do que os seus filhos, vocês não são dignos de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, eu preciso ocupar dentro de você um espaço maior do que a tua esposa, do que o teu esposo, do que os teus filhos, do que a tua carreira, do que o teu cargo, do que o teu ministério, do que os teus sonhos, do que os teus desejos. Acima disso tudo, eu preciso estar na tua vida. Nós paramos no tempo, igreja, e nós precisamos voltar ao tempo em que a presença não é sentida só com um louvor bem entoado. Nós precisamos voltar ao tempo em que a presença não é sentida só numa manhã de consagração como hoje. Nós precisamos voltar ao tempo em que a presença não vai ser sentida só numa reunião como essa. Nós precisamos voltar a zelar pela presença dele quando botar o pé e dizer: Senhor, se tu não estiver no culto não vale nada.
Se tu não estiver no culto, a palavra não tem sentido, cantar não tem sentido. Se tu não estiver presente na minha vida, não adianta eu estar nessa terra. Se tu não estiver naquela igreja, não adianta eu ir lá. Tu precisas voltar a ser o centro da minha vida. Por quê? Porque isso é sinal de que nós amamos a vinda dele. Deixa eu dizer um negócio para você. O céu não teria graça sem ele. Não adianta ir para um lugar cheio de anjos, de querubins, de serafins, se ele não estivesse lá. O que tem valor é ele. E o que a igreja primitiva ansiava era por ele. Eles não ansiavam mais a troca do governo de Roma pelo governo judeu. Não, eles diziam: ei, tu vais voltar? É o que eu quero. E ele prometeu: aonde eu for, eu vou preparar lugar e vocês vão estar comigo. Eles disseram: amém, então vem. Eles acreditaram na promessa e aquilo batia no coração e dizia: vem, Senhor. Vem, Senhor, porque nós almejamos a tua presença. Nós desejamos estar contigo. Porque não há ninguém melhor do que tu. Nós desfrutamos em parte. Nós desfrutamos só um pouquinho. Isso que a gente sente quando desce a glória dele, quando nós damos liberdade para ele e a gente começa a falar em línguas, parece que a gente não quer mais ir embora. A gente sente que é o melhor lugar para se estar. É uma fraçãozinha do que está guardado para mim e para você. Mas a gente anda tão ocupadinho, tão despercebido, fazendo foto, filmando. Tudo isso é muito lindo. Só não esqueça uma coisa: nós estamos sendo filmados por ele. O céu está de olho em mim e em você. Nós estamos ao vivo para todo o universo. Os anjos dele estão aqui nesta reunião, olhando o meu comportamento, olhando o teu comportamento, ansiosos, guardando a minha vida, guardando a tua vida e prestando atenção. Será que estás adorando mesmo? Esse Espírito Santo está no seio da igreja, sondando o meu coração, sondando o teu coração, olhando a minha alma, olhando a tua alma, e ele está escrutinando tudo e vendo como é que nós estamos aqui nessa noite, diante do que ele está nos dizendo. E às vezes a gente se preocupa em fazer um culto lindo, né? Para as câmeras. Às vezes a gente se preocupa em botar uma roupa bonita e não tem nada de errado com isso, para o outro nos ver, e a gente se esquece de preparar um culto. A gente se esquece de limpar o altar. A gente se esquece de tirar as sandálias. E aí a gente entra de sandália num terreno santo. Sabe o que aquilo significava? Ele disse: ei, não quero nada que te separe de mim. Estás em solo santo. Toca. Tira o que te separa, tira aquilo que tu anda no mundo. Aqui tu não precisa daquilo. Aqui eu quero que tu sinta a presença, sinta a glória, tire as reservas. Aqui eu quero que você se entregue, aqui eu quero que você cultue. Aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de cultuar, aqui é lugar de trazer o sacrifício e entregar a ele. Aqui é o lugar de queimar a carne. Aqui é o lugar da carne ir para o sacrifício e não sobrar nada dela, e o Espírito prevalecer, a alma ficar liberta, ficar alegre, regozijar e começar a cantar, e você sentir a presença dele. Essa é a igreja que vai subir. Essa é a igreja que ama a vinda dele, a igreja que vem cultuá-lo. A igreja que não vem apenas buscar uma solução de problema. Tem um monte que eu quero que ele resolva. Tem mais 2 montes que eu quero que ele me ajude a resolver. Pensa num rapaz que tem problema, Claudésio. Mas como eu amadureci na presença dele, não sofrendo antecipadamente. Como ele me ensinou a lidar com crises, lidar com batalhas, Nivaldo. Tu sabes de algumas. Como ele tem me dado graça
para chorar escondidinho aos pés dele. Como Ele tem me dado graça para conversar com Ele intimamente e não orar como eu faço um esboço, só derramar o meu coração, falar sinceramente com Ele. Como Ele tem andado comigo. Às vezes eu olho para as lutas, Jefferson, e eu não queria passar por elas, mas esses dias eu falei para Ele dentro do meu carro: Senhor, obrigado por elas. Eu estou mais crente. Obrigado por essas guerras que eu não queria passar, que eu não desejo que ninguém passe, mas eu estou mais crente. Eu estou te amando mais. Eu estou amando mais a minha família. Eu estou entendendo melhor as dores alheias. Obrigado, porque eu sinto a tua presença. As lutas são assim conosco. Eu não queria passar por metade das que eu passo. Eu queria que fosse mais fácil, Anilton. E Ele diz: não precisa, eu vou estar contigo. E é tudo que me basta. Às vezes eu olho as pessoas com sofrimento e eu queria resolver. E Ele me diz: quem resolve sou eu. Segue no caminho. Às vezes eu queria botar a mão na cabeça de alguém e acabar com os problemas, pastor Júlio. Porque as pessoas anseiam por isso. Mas infelizmente é no tempo dele. É do jeito dele. Com as características dele, para que a glória seja dele. E tudo que Ele diz para mim e para você nesta noite é: eu ainda tenho um lugar aí. Meu trono dentro de você, como ele está? Tem alguém ocupando o meu lugar? Será que é o ministério? Será que é o filho? Será que é a filha? Será que são as promessas? Aonde está? Que lugar ele tem dentro de você? O que você tem entregado a ele? É o espírito, a alma e o corpo? O que você tem aprendido com ele? Quando foi a tua última experiência com ele? Às vezes eu pergunto para minha pequena: você já orou? Sim. Falou com Jesus? Sim. E o que ele falou contigo? Não sei. Espera que ele fala, filha. Ele sabe como conversar com uma criança. Ele sabe como conversar com um jovem, com um adolescente. Ele é perfeito. Talvez a gente não saiba, mas ele sabe. Você está amando a vinda dele? Eu sei que a gente anseia por muita coisa, mas a gente precisa amar a vinda dele. O segundo destinatário dessa mensagem são os perdidos. E aí o Espírito Santo convida a igreja: ei, vem comigo. Vamos entregar uma mensagem a um povo que precisa ouvir essa mensagem. Você ouviu, você creu e veio, agora você clama por Cristo. Mas aqueles que ainda não ouviram, precisam ouvir essa mensagem. Vamos? Ele está dizendo à igreja: ei, vamos sair do comodismo. Vamos sair do individualismo. Vamos sair do egoísmo. Vamos parar de fazer culto, reuniões, congressos, festas só para vocês. Vamos em busca daquilo que realmente está pesando. Vamos em busca daqueles que ainda não estão junto de vocês. Vamos em busca deles. Por quê? Porque também precisamos pensar que lugar eles ocupam na nossa vida. Quanto eles valem ainda para mim e para você? Precisamos ver se ainda estamos alinhados com o propósito de Deus para com a igreja. Precisamos pensar ainda: quanto uma alma perdida vale para mim e para você? É lindo estar aqui, não é? Cheirosinho, um mais cheiroso que o outro, coisa mais linda. Nós até combinamos, né, Jamir? Sem combinar. Se desse para nós cantar, a gente arrepiava. Mas o Jefferson disse que eu não posso cantar. Esses dias eu mandei um negócio para ele: não canta, Tânia, não canta. Prega que é melhor. E eu ainda brinquei com ele: rapaz, se eu cantar, nem os capeta ficam perto, some tudo.
É lindo estar aqui. É lindo ver essa pessoa adorar Jesus do teu lado. Mas tem muita gente que ainda precisa sentir. Tem muita gente que precisa chegar. Tem muita gente que precisa vir. Tem muita gente que precisa entrar por essas portas. Tem muitas esposas que ainda não estão aqui e o marido está. Tem muito marido que ainda está nas drogas, ainda está no álcool, ainda está perdido, ainda estão nos jogos por aí. E tem muito crente se perdendo nas jogatinas por aí. Tem muita gente em Camboriú para alcançar. Tem muita gente no mundo para alcançar. Agora, isso pesa no coração de Deus. E no da igreja. E a noiva tem interesse? Quanto tempo você gasta na oração? Clamando por salvação de almas? Quanto tempo você chora? Pedindo a Deus que Ele salve, que Ele transforme, que Ele traga aquele perdido e mude a história dele. Ainda é importante para você que Ele mude histórias de vidas aí fora? Quer saber se você está alinhado com Ele? Com o propósito dEle? Isso ainda precisa ocupar um bom tempo da tua vida. Isso ainda precisa ocupar um bom tempo da tua oração. É lindo pensar no céu, é lindo pensar nas promessas, mas enquanto nós estamos na terra, nós temos que pensar naquilo que Ele quer. É lindo estudar para pregar. É lindo ensaiar para cantar. É maravilhoso. Mas tem uma coisa. Lindo mesmo é quando a gente vê alguém voltando para Ele. Extraordinário mesmo é quando a gente vê pessoas em lágrimas se reconciliando ou o aceitando e a gente sabe, aí tem uma festa no céu. É lindo a gente ensaiar e apresentar uma coreografia. É lindo a gente cantar como a gente viu jovens e adolescentes. Que coisa linda. Ainda tem gente que duvida deles. Ainda tem gente que fala mal do jovem, do adolescente. A gente estava vindo para a igreja ali na frente onde era a igreja da Universal. Vinha um adolescente, Anilton. A Karina falou, ó, lá vai para a igreja, sozinho. Bibliazinha embaixo do braço, caminhando. E eu disse, que coragem. Que decisão. Que vontade. Que escolha. Que coisa maravilhosa a gente olhar para a igreja e ver criança e ver esses adolescentes. Talvez eles não tenham a espiritualidade que a gente gostaria, mas eles estão aí fazendo a escolha, eles estão ali fazendo a escolha. Uma igreja repleta de adolescente e jovem, uma igreja viva. Só falta um pouquinho de liberdade para fazer umas meninices. Eu estava lembrando quando eu me converti, estava aqui ouvindo eles cantar. Pensa num rapaz atribulado. Entregava 3, 4 mensagens proféticas da carne, não sei, hoje em dia eu acho que não era muito profética não. Para a mesma pessoa do culto. Quando eu vi, eu estava lá de novo, falando em língua e falava alto e botava a mão e eu não sabia não tinha nem ética. Já me ia nas mulheres, botava a mão e depois eu fui aprendendo, não posso tocar nelas, tem que pedir para alguém. Mas era ousado. Via Jesus operar tantas maravilhas, tantos milagres. Aí depois a gente vai pegando um pouco de ética, um pouco de bom senso e vai ficando frio. Vai enterrando os dons espirituais. Ai, como eu sinto falta de ver as irmãs levantando, profetizando, vendo alguém correndo pelo corredor. Isso é a Assembleia de Deus, isso aqui não é outra coisa não. Assembleia de Deus é assim. Nós temos uma identidade, a gente grita, a gente salta, a gente pula, a gente é bem educadinho, estamos até bonitinho, mas eu ainda sinto falta de umas meninices na igreja. Uma casa com criança vira uma bagunça, mas é uma bagunça boa, né? Uma casa onde só tem adulto fica uma coisa velha. Ei, nós precisamos renovar essa igreja. Nós precisamos sair daqui cheios e ir lá para fora e mostrar que Jesus está na minha e na tua vida.
nós precisamos entender, coloque-se de pé, que existem promessas, e não vai acabar não. Pode compartilhar com os outros. O celeiro de Deus não acaba, é fonte inesgotável, Branco. Tem gente que não compartilha um pouquinho de arroz porque vai ficar sem, tá tudo certo. Mas as bênçãos de Deus pode compartilhar, irmã Eliette. Pode pregar, pode falar, porque quem prometeu, o celeiro dele não se acaba, não se esvazia. Você tem sede? Quem aí tem sede de Cristo, levanta a mão. Quem aí ficou com mais sede durante o culto, levanta as duas mãos. Eu te convido a sair do lugar rapidamente e vem à frente. Nós vamos orar por você. Só os que levantaram as duas mãos para o céu assim, ó, que tem sede de Cristo. Não se preocupe, você já foi filmado, tá? Já apareceu na foto. Pode vir. Enquanto eles estão vindo, deixa eu fazer uma pergunta. Há em nosso meio, porventura, alguém que ainda não se entregou para Jesus? Levanta a mãozinha assim, ó. Se há alguém em nosso meio que ainda não tem a certeza da sua salvação, levanta a mãozinha assim, ó. Nós queremos orar por você também. Que coisa linda, pastor. Está tudo salvo aí, ó. Ninguém com dúvida. É a coisa mais linda que tem. O crente não pode ter dúvida. Tem que ter certeza. Pode chegando mais para frente. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Sabe o que ele disse no final do versículo? Quem tem sede, venha e beba e faça um pix. Não. Beba de graça. De graça. De graça. E essa água se tornará em vós uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa água que está aqui dentro, pastor Davi. Acabou o desejo de saber o que vai acontecer no futuro, de procurar outra fonte para saber como é, porque esta água dele sacia a nossa sede. Quem tem sede, venha, beba de graça. Há alguém para se reconciliar com o Senhor aí? Há alguém que precisa pedir perdão para Ele? Há alguém que precisa voltar para casa com a paz dele no coração? É o momento. É a noite. E enquanto eles cantam e você está aqui, vá orando um pouquinho. Podem cantar. Vá derramando o teu coração. Você que ficou na nave da igreja, feche teus olhos agora. Deixa a pessoa que está do teu lado também orar. Deixa adorar um pouquinho. E você que está aqui na frente, vá clamando pela presença dele. E vá sentindo a presença dele. Vá recebendo mais da presença dele. Vá recebendo bálsamo na tua alma. Esse bálsamo que está descendo do céu nesta noite como um orvalho para regar a tua alma, para molhar essa terrinha, para produzir o fruto do Espírito. Vá recebendo esse bálsamo na tua alma nessa noite. Eu te convido a fechar os seus olhos e adorá-lo. Eu te convido a fechar os seus olhos e ficar concentrado na presença dele, a sentir o toque dele. Se você sentir um calor no teu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, e vontade de falar em línguas, fale em línguas. Seja batizado com o Espírito Santo nessa noite. Mas não desperdice esse momento, porque ele está aqui. Adore a Ele. Vá adorando a Ele. Eu me